Vamos dar sequência aqui ao nosso próximo painel do CONACare. Trata-se sobre cuidadores e cuidadoras do Brasil. Quem são os trabalhadores do cuidado? Ocupação de cuidador. Onde estamos? Desafios, fatores, facilitadores e complicadores. Desafios para captação adequada. Convido ao palco Cris Alves, da ACIMERPS, Associação de Cuidadores da Região Metropolitana de São Paulo, e convido também o senhor José Roberto, que é presidente da Associação de Cuidadores de Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Aproveito a ocasião para chamar ao palco também o senhor César Dantas, que é cuidador de pessoas idosas. Senhor César, bem-vindo. Muito bem, vamos dar sequência aqui, depois dessa apresentação maravilhosa do Dr. Roberto Macedo, professor Roberto Macedo. Adoramos, né, gente? Fantástico, né? Maravilhoso. Muito obrigada, Dr. Roberto, mais uma vez. Bom, agora nós estamos recebendo aqui a Associação de Cuidadores da Região Metropolitana de São Paulo, a Cris Alves, que é nossa parceira na Mastercare, presente já na primeira e na segunda edição do CONACare, e também parceira nossa no Hub Longevidade. E muito feliz de receber o Jorge, vindo de Minas Gerais, o Jorge Roberto, representando a Associação de Cuidadores de Minas Gerais. Muito obrigada, Jorge, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E também recebendo o César, que é um cuidador profissional. Muito obrigada por estar aqui. A gente não podia fazer um congresso de cuidador sem dar voz ao cuidador, né, gente? Por favor, né? Então, a gente está muito feliz e muito honrado com a presença de você, com a sua presença, com a presença da Cris, do Jorge. Estaria conosco aqui hoje a Associação de Cuidadores do Rio de Janeiro, né, que esteve presente desde a primeira edição. Por uma questão de agenda, a Ana Gilda com certeza está acompanhando pela internet. A Associação de Cuidadores do Estado do Rio de Janeiro, né, nos apoia e esteve presente na primeira edição. Então, o Rio de Janeiro está acompanhando pela internet, outros estados, o Brasil está nos acompanhando agora. Até aproveito para convidarmos, né, Cris, porque a gente quer cada vez mais que esse lugar seja um lugar de fala dos cuidadores do Brasil, dos filhos cuidadores e dos cuidadores formais. Então, que estejam cada vez mais presentes conosco para que este seja um espaço de debate sobre mais educação para a profissão de cuidadores, sobre a regulamentação da profissão, sobre como a gente pode ajudar aqueles que têm trabalhado pelo cuidado no Brasil a serem vistos, respeitados, capacitados, né? E que seja, de fato, uma carreira, uma escolha, né? Então, esse espaço é um espaço para vocês. Viu, César? Vou passar para a Cris, que vai fazer uma apresentação, não é isso, Cris? Sim. Uma primeira apresentação. E aí vamos ter esse bate-papo aqui para entender os avanços, né? Repetindo aqui o título do nosso painel, para quem está nos acompanhando pela internet: Cuidadores e Cuidadoras do Brasil. Quem são os trabalhadores do cuidado? Ocupação de cuidador. Onde estamos? Desafios. Fatores, facilitadores e complicadores. Desafios para capacitação adequada. Que bom, mais um ano aqui, reunidos para falarmos de uma ocupação tão importante que é cuidador de idosos, né? A maioria, cuidadoras, mas muitos cuidadores estão entrando nesta profissão, né? Vamos falar profissão porque, embora não seja reconhecida, vocês estão se profissionalizando cada vez mais, né? Vocês têm participado muito de cursos, de eventos como esse,
de lives com a Cirmesp, com a Seminas, com a Cierge e com todas as associações. Eu quero agradecer muito a Márcia, da Mastercare, porque nos acolheu desde a primeira edição. A história da Márcia é uma história muito bonita de cuidado ao pai dela, uma história emocionante que nos cativou bastante e teve essa troca de entender que não só a associação ela precisa olhar para os cuidadores, mas também as empresas, o governo, as famílias, porque todos são muito importantes nessa luta, né? Não é uma luta só das associações, é uma luta de todos, né? Para que a gente consiga avançar. Então, falando um pouquinho da associação, né, da Acirmesp, que é a Associação dos Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo, só para reforçar que é uma associação que, desde 2012, luta para criar e regulamentar a profissão. Então, a Acirmesp, ela faz com que os cuidadores sejam valorizados, respeitados, ela se preocupa muito com a capacitação, mas ela se preocupa também com o suporte, né? O suporte seja no sentido jurídico, né? Se a pessoa precisa de um apoio psicológico, se a pessoa precisa da questão da empregabilidade, então a gente se preocupa como um todo, né? Não é só criar e regulamentar a profissão, isso é muito importante, mas cuidar de quem cuida. E isso a Cirmesp ela faz desde 2012. Orientando também outras organizações de como levar informações, criar cursos, né, que, de fato, preparem as pessoas para o cuidado e que seja esse cuidado de qualidade, né? A gente se preocupa não só com a parte técnica, mas também com a parte comportamental, né? Quais são as competências que um cuidador precisa, né? Quais são as referências que ele tem que ter na hora de cuidar de uma pessoa, seja ela idosa ou não. Então, a parte técnica ela é muito importante, e a comportamental também. Então, quem não conhecia a Cirmesp, esse é um momento muito importante. Agradeço novamente a Márcia por dar espaço para que as associações estejam aqui num evento que é um congresso para cuidadores, mas que tenham cuidadores e as associações que representam esses cuidadores. Passando algumas informações para vocês, no começo do ano, né, a Cirmesp, eu, Cris Alves e a Lídia, presidente da associação, que está aqui, depois a gente pode trazê-la ao palco, fomos até o gabinete da senadora Mara Gabrilli, que tem um projeto maravilhoso, que é um Plano Nacional de Cuidado, para pensar não só nos cuidadores profissionais, mas também nos cuidadores familiares, que são a maioria. Então, a gente precisa também olhar para a situação do cuidador familiar, que muitas vezes não tem condições de trabalhar, deixam suas carreiras, a maioria mulheres, para cuidar de algum familiar. Então, esse projeto dá visibilidade para a profissão de cuidador de idosos, cuidador de pessoas, mas também foca no cuidador familiar, que precisa também de cuidado, que precisa também de recursos para dar esse cuidado com qualidade. Este ano também, no mês de maio, o César, que é um cuidador, um associado à Cirmesp, que veste a camisa, que está sempre com a associação, não só em eventos falando da importância, né, da capacitação, mas também procurando formas de contribuir com o trabalho efetivo da associação. Então, este ano, ele enviou ofícios para todos os deputados e nós conseguimos que o salário mínimo, né, que o cuidador de idosos tenha um salário mínimo de R$ 1.550. Então, isso foi um trabalho de um cuidador associado que não deixa de olhar para as questões, né, de outros cuidadores, mas também apoiando fortemente no trabalho da Cirmesp. Então, eu queria reforçar isso, até para convidar outros cuidadores, outras cuidadoras, a se engajarem mesmo nessa causa, que não é uma causa da associação, é uma causa de todos nós. A população está envelhecendo, cada vez mais vai precisar, né, de pessoas cuidando de outras pessoas, mas que essas pessoas elas tenham
condições de trabalho, valorização, uma profissão regulamentada e que a gente fortaleça cada vez mais o trabalho de vocês. Muito obrigada, César. Até por isso a gente trouxe você aqui para valorizar o seu trabalho, o seu engajamento e que outros cuidadores e que outras cuidadoras também estejam conosco nessa luta. E outro trabalho, né, de todas as associações, a CEI Minas, Jorge Roberto, maravilhoso, uma pessoa que faz um trabalho incrível em Minas Gerais, capacitando inúmeras cuidadoras, levando a causa mesmo para o poder público, né, antes de 2012 já existia, né, a associação, ele pode falar depois melhor sobre isso. Tem a Associação do Rio de Janeiro, na figura da Ana Gilda, a Associação de Recife, com a Edinalda, a Associação de Goiânia, com a Edinamar, e outras associações que nós estamos juntos nesta luta para criar e regulamentar a profissão. Então, esse movimento, Vote Sim, é que para vocês que estão nos assistindo aqui, presencial, mas todos que estão vendo também, né, pela internet, que entrem na página do Senado Federal e votem sim para que o projeto de lei 5178/2020, que esse projeto ele avance. Este ano nós conseguimos mais um passo, que foi todas as associações enviando mais um ofício para que o projeto, para que ele fosse enviado às comissões, porque estava parado desde 2020. Então, as associações, nós conseguimos com que esse projeto ele fosse distribuído para as comissões. Agora, a gente depende de um relator. Mas, para que a gente avance ainda mais e rápido, nós precisamos e contamos com o apoio de todos os cuidadores e de todas as cuidadoras. Então, todos vocês que estão aqui, se quiserem entrar na página do Senado Federal, já votem sim, para que a gente tenha um número cada vez maior de pessoas que, de fato, querem que a profissão seja criada e regulamentada. E só um lembrete, né, que cuidar de quem cuida é ser um lembrete da importância do cuidado que todos merecem. Então, cuidadores merecem ser cuidados, não só a pessoa idosa, não só a pessoa que precisa, por alguma questão de saúde, né, de ser cuidada, mas os cuidadores e as cuidadoras também merecem e devem ser cuidadas. E cuidadas em todos os sentidos, né, na valorização, no respeito e em condições melhores de trabalho. Agora a gente vai para um bate-papo, o Jorge Roberto vai aprofundar mais em alguns temas e o César também contribuir com a visão dele como cuidador. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes e nos assistindo. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Quero cumprimentar também aqui a pessoa da Márcia, agradecendo esse convite maravilhoso. E agradecer a todos que compõem aqui. Parabéns, César, pela luta. Tá? Meus parabéns, Cris, pela apresentação, pelo trabalho brilhante frente à CIMESP. E a Lídia Nadir, grande Lídia Nadir, presidente da CIMESP. É uma honra estar aqui com vocês novamente em São Paulo. Eu sempre, quando eu tenho alguma oportunidade de vir para essa terra querida, eu não perco essa oportunidade. Eu lembro da primeira vez que eu vim aqui fazer uma palestra, eu nunca tinha viajado de avião. E foi logo depois daquela queda do avião da Gol, da TAM, na reabertura. Então, eu fiquei morrendo de medo. Falei, ai, meu Deus, eles não podiam pagar para mim uma passagem de ônibus, porque de avião eu estou com medo. Mas eu vim fazer a primeira palestra em São Paulo, fora de Minas Gerais. E, graças a Deus, hoje eu tenho participado de muitos eventos fora das minhas Minas Gerais. A associação teve a honra e o prazer de participar de algumas reuniões antes da CIMESP nascer. Eu lembro que, ainda no debate, na ideia de lançar a associação, de fundar uma associação em São Paulo, como a CEI Minas foi pioneira, desde 2006 nós temos atuado, eu lembro que eu vinha fazer algumas reuniões, aí eu fazia aquele bate-volta, né? Graças a Deus que eu faço muito bate-volta para Aparecida. Então, eu vinha para cá, ficava umas 2, 3 horas, fazendo alguns debates, explicando sobre a associação, estatuto, a importância.
E aí, na minha sala, eu tenho lá uma homenagem que vocês fizeram, da Cimestre, por essa ajuda. Fica lá na minha sala, eu tenho muito orgulho. Foi até a própria Lídia Nadir. Gratidão, viu, Lídia? Nós também, junto com as outras associações, lutamos pela regulamentação. Mas eu, de certa forma, tenho alguma frustração quanto a isso. Por quê? Antes das outras associações nascerem, não porque eu seja o grande representante ou porque eu fosse melhor que os cuidadores, mas na falta de opção de representatividade à época, porque realmente não tinha representatividade, e aí tinha a Associação de Minas, eu tive essa responsabilidade e o orgulho de representar a categoria em algumas audiências públicas no Senado e na Câmara dos Deputados. E o que me vem a frustração? É saber que você debate um projeto. Eu lembro que a primeiro debate foi até uma senadora daqui de São Paulo, que acolheu muito bem a causa do cuidador, gostando ou não, eu não sei como é que é a situação dela em São Paulo, mas particularmente, depois dessa audiência, eu gostei muito do que ela fez pelos cuidadores, que foi a senadora Marta Suplicy. Né? Nesse debate, nós conseguimos debater de todas as formas a regulamentação da profissão. Foi para a Câmara dos Deputados, foi moroso, e um outro projeto passou à frente, sem nenhum tipo de debate, sem nenhum tipo de discussão. Era um projeto que não nos atendia, mas, ao mesmo tempo, pelo anseio que a profissão tem de querer ter a regulamentação, né, nós estávamos felizes até com qualquer coisa. Infelizmente, foi assim. Mas o projeto andou, caminhou, e quando chegou, não é uma questão política. Goste ou não dele, não estou falando de política, tá? Estou falando de fatos, história, está na história. Quando chegou na mão do último presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele teve a oportunidade de regulamentar a profissão de cuidador de idosos. E aí eu pergunto para vocês, isso foi bom ou foi ruim? A minha pergunta é, bom e ruim para quem? Nós, cuidadores e cuidadoras, estamos esperando que um projeto de lei venha dizer que nós temos valor. Nós estamos esperando que um projeto de lei venha dizer exatamente quais são as nossas funções. Nós estamos esperando um projeto de lei dizer que, a partir de agora, nós vamos ser respeitados pelos nossos futuros contratantes, possíveis contratantes. Só que a frustração da não regulamentação que eu tive, e eu sei que essa profissão vai ser regulamentada, eu não quero que nenhum cuidador e nenhuma cuidadora que aqui esteja tenha, quando elas descobrirem que depois que regulamentar a profissão, essa dita valorização não vai acontecer. Não é a regulamentação da profissão que vai dizer que você é um bom ou mau profissional, ou o salário que você deve receber. Olha a enfermagem, quantos anos de luta por um piso. Olha a problemática que eles tiveram. A mesma enfermagem que eu respeito, mas que a nível de conselho tenta barrar de todas as formas a nossa regulamentação. Eu quase saí na briga, eu sou um cara de paz, tá? Mas sentou um cidadão chamado Jorge do meu lado, e eu sou Jorge também. E ele estava defendendo a enfermagem à época. E no meio do debate ele falou, se for para ter uma pessoa só para passear com o idoso no shopping, o técnico faz. E aí, quando não regulamentou a profissão, o COFEM publicou no site, Vitória da Enfermagem. A profissão de cuidador de idosos não foi regulamentada. Vitória da enfermagem. Que mesquinharia, que pequenez. Não dos enfermeiros, que são maravilhosos, nossos mestres, ao qual eu honro muito. Mas eu estou falando a nível de conselho. Vergonhoso esse fato. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Porque a enfermagem sozinha não vai dar conta dessa leva de pessoas idosas que estão para vir por aí. E a gente viu com essa questão do aumento do piso, o que está acontecendo com as instituições que estão contratando hoje, por uma questão financeira, cuidadores e cuidadoras. Se essa profissão não for regulamentada, nós, eu digo sociedade, é quem vai perder muito. E cabe ao cuidador de idosos, isso é individual. A valorização não é lei. A valorização está no profissional, que busca acimesse, conhecimento. A valorização está ali, olha. Um cuidador que teve um trabalho de mandar ofício para deputados para ter um piso. Então, é um lutando por todos. E aí eu quero chamar a atenção para os meus amigos cuidadores e cuidadoras. A militância não está só na internet. O nosso trabalho não é só online, nosso trabalho é presencial. Nosso trabalho está aqui, olha. Desculpe o termo.
é tirar o bumbum da cadeira e participar de atividades como essa. É de apoiar a Cimesc, apoiar a CEI Minas, apoiar a Cierj e tantas outras entidades. Porque eu não posso lutar sozinho, a Lídia, a Cris, o César, a Márcia, nós precisamos do engajamento da profissão. Então, desculpem aqui uma fala um pouco mais dura, mas mais à frente, às 19 horas, eu devo falar sobre a pirâmide evolutiva dos cuidadores. Aí eu consigo falar historicamente como que a gente está evoluindo como profissão. E aí eu digo, nós, apesar de dar-se o nome de ocupação, nós somos sim uma profissão reconhecidíssima. Quem reconheceu isso? A sociedade brasileira reconhece a nossa importância. Acabamos de ouvir a fala de um super economista aqui, falando sobre cuidadores. A sociedade reconhece a nossa profissão. Nós não somos ainda regulamentados, o que é totalmente diferente. Então, nós somos uma profissão reconhecida e que precisa, sim, ser regulamentada. Mas a valorização depende de pessoas como o César, de saber mostrar o seu real valor, se atualizar, enganjar e mostrar que veio. Tá bem? Então, essa é a minha apresentação simples até o momento. Jorge, muito obrigada. Eu acho que o Conaquer é real, é verdadeiro, não é assim? A gente tem que dizer a realidade. Né? Porque se a gente vem aqui para debater, a gente faz esse esforço todo na Mastercare, durante um ano, né, Cris? A Cris acompanha, para colocar um congresso desse de pé, e a gente chegar aqui e não tiver um debate real, né, com as milhões de pessoas nos assistindo pela internet, o governo federal esteve presente hoje mais cedo, a Prefeitura de São Paulo, a primeira Secretaria do Idoso, Londrina, a gente está falando para o Brasil, Jorge, aqui agora. Então, se o debate aqui não for um debate real, né, a gente não, qual que vai ser o resultado? Porque a grande questão é o que a gente espera de todo esse movimento, né? Qual que é o resultado do Conaquer? O que a gente quer com esse grande movimento pelos cuidadores, pelo cuidado, pela longevidade? Que seja feita a transformação benéfica para os cuidadores, transformação do cuidado com os idosos, porque a gente sabe que se os cuidadores se vocês estiverem mais preparados, mais apoiados, o nível do cuidado com as pessoas longevas vai ser melhor. Isso é óbvio. A gente não precisa debater isso, não é? Isso é óbvio. Se vocês têm uma condição de apoio e de suporte, a gente vai ter um melhor resultado no cuidado das pessoas idosas. E nós, Jorge, na Mastercare, a Cris nos acompanha, o que nós temos feito? De um lado, a gente tem levado educação, capacitação para os cuidadores, inclusive junto também com o poder público, capacitando as comunidades, um projeto social nosso, que a gente capacita Guarulhos, Paraisópolis, para ajudar os cuidadores e cuidadoras a terem uma melhor formação, para poder exercer a sua atividade de uma maneira mais preparada, para conseguir a gente melhorar a geração de trabalho e renda, e para que também essas cuidadoras e cuidadores cuidem das suas comunidades. Porque uma cuidadora preparada em Guarulhos, em Paraisópolis, na Serra, em Belo Horizonte, ela vai trabalhar na Savassi, mas ela vai cuidar melhor do idoso da comunidade dela. Ela vai ter mais elementos técnicos. Então, quando a gente leva mais educação para os cuidadores e cuidadoras, a gente está ajudando um país inteiro a ser melhor cuidado. Então, a gente acredita muito na Mastercare. O Conaquer é uma iniciativa para gerar mais conteúdo e educação. Vocês devem ter recebido esse folheto aqui. 27 oficinas, a programação do Conaquer esse ano. As oficinas estão acontecendo no Hub Longevidade, naquele espaço. E mais os nossos 10 painéis aqui no Conaquer. Isso aqui é uma pequena amostra, embora árdua, né, Cris, para a gente poder elaborar, de que a gente acredita que a educação vai ajudar na valorização. E eu concordo com você. A sociedade valoriza, né? A sociedade compreende, porque a sociedade tem pai e mãe. As pessoas têm pai e mãe. Então, a gente precisa dos cuidadores preparados para cuidar dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós. Se a gente puder contratar, ótimo, que foi um privilégio a minha família pôde contratar. Mas quem não puder contratar, que a gente tenha um contingente de pessoas preparadas nas comunidades para cuidarem dos idosos nas comunidades. Quem vai cuidar dos idosos que não podem contratar os cuidadores? Vocês. Vocês. São vocês. Quem mais? Quem não puder contratar cuidador, quem vai cuidar? Dos seus vizinhos idosos. Vocês já fazem isso, eu sei.
Vocês já estão cuidando das pessoas que não podem contratar cuidadores. Quem aqui é voluntário em projeto para cuidar de idosos nas suas vizinhanças aí? Quem apoia? Eu sei. Eu sei que vocês já estão trabalhando apoiando as pessoas das suas comunidades. Então, quando a gente capacita um cuidador, a gente está gerando trabalho e renda para um cuidador, ajudando ele a ter melhor renda, melhor trabalho, mas a gente está ajudando ele a cuidar do familiar, da pessoa idosa contratante, mas eu tenho certeza que na comunidade também tem alguém sendo melhor cuidado, porque vocês estão melhor capacitados. Então, a gente tem que preparar esse contingente de pessoas, e eu trouxe aqui, a Cris já conhece a nossa pesquisa, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu quero apresentar os dados, Jorge. Nós estamos trabalhando agora na atualização dessa pesquisa. A Mastercare fez uma pesquisa com 2.568 cuidadores. Nós entrevistamos, um questionário longo. E nós temos alguns achados que eu preciso compartilhar mais uma vez com vocês. Gênero, mulheres, homens, e outras definições LGBTQIA+, aqui entre os cuidadores. 92,1% são mulheres. Dos 2.568 cuidadores que nós entrevistamos, 92% são mulheres. É novidade para vocês? Só olhar para esse auditório, né? É só ouvir tudo que foi dito anteriormente aqui sobre esse nosso papel. Então, o chamado é nosso. O chamado, com todo respeito aqui, trouxemos aqui um cuidador homem, porque nós precisamos de cuidadores homens, muito. Vocês sabem disso. Muitos homens idosos se sentem mais à vontade, não é assim? Então, é um chamado para nós, mulheres, assumirmos o nosso papel. A gente está reivindicando mais apoio, como filha que cuida e profissional que cuida, mas um chamado também para os homens do Brasil a olharem para a profissão de cuidador, a olharem essa ocupação como uma boa alternativa de carreira. Colocar no radar, olha, eu sou um homem que estou buscando uma alternativa de trabalho e renda. Procure as associações de cuidadores, nós estamos precisando de homens cuidadores, é um chamado. Nós precisamos de homens, não é verdade? Nós precisamos. Precisamos que as mulheres tenham mais apoio, precisamos que os homens venham. Dos homens aqui, então, 7,7% e 0,2% se declararam LGBTQIA+. Quando nós vamos para a faixa etária, nós temos aqui 33,2% desses 2.568 cuidadores entrevistados têm entre 28 e 35 anos. 29,2% têm entre 38 e 45. Entre 18 e 25, 16%. Vejam só, 46 a 55%, 14%, 14,2% tem entre 45 a 55 anos. Então, a gente vê aqui as mulheres 50 mais cuidadoras. É o retrato real do que a gente assiste de verdade no dia a dia. De 56 a 65, nós temos 4%. Então, a gente tem uma camada muito significativa de uma população 50 mais que é cuidadora. Então, quando a gente fala também, aí nós encontramos um outro debate, que é o trabalho para a mulher e para o homem 50 mais, porque o mercado de trabalho, em razão desse etarismo irracional, porque a pessoa, quando ela fica mais sábia, acabou de deixar o palco um dos sábios desse país, com 80 anos, que lucidez, que bravura. Então, que ideia velha, porque a ideia é velha, de que a pessoa, depois dos 50 anos, ela fica burra. A pessoa, depois dos 50, ela está mais sábia, porque, afinal de contas, ela viveu mais, ela errou mais. A chance dela acertar é maior. Bem-vindos, jovens, ao mercado de trabalho, mas uma pessoa que tem 50 a mais, ela tem sabedoria. Como assim? Ela viveu mais, ela errou mais. Quem erra mais tem mais chance de acertar. Então, aqui a gente vê uma presença de pessoas, de mulheres 50 a mais, na ocupação de cuidadores. Então, pensar que a gente precisa investir, porque é uma nova etapa da vida da mulher 50 a mais, trabalhando no mercado de trabalho como cuidadora. Então, isso é algo de valor, é algo que a gente também precisa reconhecer. Bom, o Rio de Janeiro, aqui, deixa eu ver Minas Gerais, hein? Agora, na próxima pesquisa, acho que vai dar mais Minas Gerais, hein, Jorge? Porque aqui foi 46,4% São Paulo, 40% do Rio de Janeiro
E aí Minas Gerais apareceu aqui com 2,7. Então, na próxima pesquisa, eu tenho certeza que a gente fez esse trabalho com a base da Mastercare. A gente tem 3 mil cuidadores mapeados na base, 10 mil cadastrados. Então, eu tenho certeza que nós vamos aumentar aí a nossa participação no Rio de Janeiro. Eu já vou passar para o César, mas eu quero trazer alguns dados aqui para vocês. Vejam que interessante a responsabilidade financeira. Essa eu sei até de cor. 43% são a chefe financeira da família. É mentira ou é verdade? 40% não é a chefe financeira, mas contribui significativamente para as finanças da família. Ou seja, 80% dessas 90% de mulheres têm um impacto na economia gigantesco. O impacto econômico do trabalho do cuidador é gigantesco, porque essas mulheres são chefes de família, elas têm poder de consumo e mais. Elas ajudam as famílias a decidirem os melhores produtos e serviços para as pessoas idosas. É mentira ou é verdade? É verdade, porque eu sou filha cuidadora. Eu não sei exatamente qual cama. Estou aprendendo a cuidar do meu pai. O cuidador que já passou por algumas residências, ele sabe indicar, não sabe? Ele sabe melhor a cadeira de banho, não sabe, não? Então, vocês são pessoas que ajudam na decisão de compra das famílias. Então, a gente precisa desse reconhecimento também das empresas do valor de vocês. Por isso, a gente criou o Hub Longevidade, que eu queria que todos vocês visitassem. Está ali na feira. Hub Longevidade. O Jorge vai fazer uma palestra lá às 19 horas. Fala o tema, Jorge, a pirâmide evolutiva do cuidador. A pirâmide evolutiva de uma cuidadora de valor. Nós vamos encher agora o Hub daqui a pouco, com todos vocês, mas fiquem para outra palestra também, tá? Mas dá tempo, vai ser depois do Conaquer às 19 horas. Porque a gente vai ouvir o Jorge, e a gente criou o Hub Longevidade para dar essa consciência também para as empresas, para mostrar para as empresas que a gente precisa levar para as famílias um conjunto de soluções para o cuidado, porque tem muita solução boa que facilita o dia a dia de vocês para não ter dor na lombar. Não é assim? Para ajudar nas técnicas de movimentação. Então, a gente também tem ajudado as empresas com o Hub Longevidade a reunir essas soluções para facilitar o dia a dia dos filhos que cuidam e de vocês. Então, o Hub Longevidade é para isso, estão todos convidados. E dizer que a Mastercare está permanentemente a serviço da educação para o cuidado no Brasil. Então, é por isso que vocês estão aqui, sempre. Aqui é a casa de vocês. O Conaquer é a casa dos cuidadores do Brasil. Viu? Muito obrigada. Vou passar para o César. Obrigada, gente. Pessoal, boa tarde. É um prazer ter vocês aqui assistindo essa palestra. Espero que possa assistir as demais. Márcia, muito obrigado. Cris, Jorge. Eu preciso iniciar minha fala aqui de forma improvisada, tá, gente? Vocês sabem que eu falo de forma improvisada. Eu sou educador, dou aula, eu sou um cuidador que dou aula, tá? E eu quero que muitos de vocês possam me ver aqui e ir muito mais longe, tá? E eu inicio minha fala falando, apesar de ser homem, uma mulher me gerou, que é minha mãe, a senhora Terezinha, ela não tem condições de estar aqui, mas várias mulheres esteve cuidando de mim ao longo da vida, que eu sou filho único. Minha amiga Isa, que está ali, que se conhecemos desde criança, nunca me deixou desviar do caminho errado, porque eu sou um rapaz periférico, moro na região do Capão Redondo, e a gente sabe que tem de tudo. Ela estava sempre ali pegando no pé, e aí a gente foi crescendo e se tornando pessoas que possam produzir algo para a sociedade, né? Se eu me tornei cuidador, é porque teve uma pessoa que me acolheu, que foi a Luciana, que está ali, né? Que ela é muito importante para mim, uma pessoa que se tornou uma irmã, como a Isa é minha irmã, né? As irmãs que eu não tive, que eu sempre sonhei em ter ao longo da vida, quando eu era criança, né? Eu comecei a vir ter um pouco mais velho, né? E foi onde eu tive o primeiro contato com a área do cuidar, que eu buscava o meu propósito de vida, porque nós homens, a gente sente essa necessidade. Se não tiver algo que preenche o nosso coração, que a gente é capaz de dizer assim, por isso eu dou minha vida, eu sou capaz de morrer por isso. A gente não tem propósito. Então, tudo que eu fiz para trás, eu fazia de uma forma bem feita, porque eu aprendi a fazer as coisas de uma forma bem feita.
só que não preenchia meu coração. Então, a partir do momento que eu comecei a ter os meus primeiros contatos, que eu fui trabalhar como cuidador de idoso, foi onde eu senti o meu coração preenchido. Conheci a Cris, que me acolheu muito bem, né? Foi me trazendo informações, comecei a ver o trabalho da CIRMESP, mesmo antes de me tornar cuidador. Procurei uma das melhores escolas onde eu pudesse me formar, né? Queria poder contribuir de uma forma positiva, efetiva e tentar fazer a diferença. E vi também qual que era a necessidade que os cuidadores têm como um todo. Porque todo mundo fala de cuidado, mas se você não refletir do ponto de vista de quem está sendo cuidada, que é a pessoa assistida, e também do ponto de vista do cuidador, você não consegue fazer nada de efetivo perante essa classe. Então, por exemplo, eu aprendi a olhar, me inserir dentro da situação para poder olhar daquele ponto de vista, daquele ângulo, né? Então, o que acontece? Eu comecei a refletir, quem é o cuidador? Qual que é o perfil desse profissional? Porque, além de cuidar, tem o nosso perfil. Eu comecei a identificar quem é o cuidador. O cuidador e a cuidadora, ele nada mais é que um amigo da pessoa que ele está sendo cuidado. Ele é o braço direito, ele é a pessoa de apoio, ele é quem guia, quem incentiva. Ele é um profissional que absorve muitas informações, muitas dores. Ele é um profissional sufocado, ele trabalha solitário. Porque quando a gente se qualifica, quando as pessoas falam, quando a gente está no curso, que a gente está aprendendo, tudo é ensinado para nós, ali, um fazendo, dois fazendo. Só que quando a gente vai para o mercado de trabalho, nós trabalhamos sozinhos. A gente não tem a quem recorrer. Quando vocês estão dentro do ambiente hospitalar, que é a área da enfermagem, se vocês não estiverem tão bem com o paciente de vocês, vocês correm no colega que já ouve o desabafo, o colega já assume a função. Se precisa dar um banho, vem cá, amigo, me ajuda aqui, o amigo vai e ajuda. Então ele está sempre sendo assessorado. O cuidador, não. Os cuidadores, eles têm que se virar sozinho, aprender, às vezes, coisas que ele não aprendeu em momento nenhum da vida. Tem que aprender a se virar, tem que aprender a ser criativo. Então tem uma série de coisas que nós, cuidadores em geral, que a gente faz que não é visto. Por exemplo, em uma aula que eu dou sobre anotações, como eu sou cuidador, não dou anotações de enfermagem, porque eu não entro dentro da área de outros profissionais, tá? Eu dou anotações de cuidador, do ponto de vista do cuidador. E quando eu dou essa aula, eu mostro para os meus alunos o seguinte, eu falo, olha, essa aula é muito importante porque eu quero trazer uma lição para vocês. Eu quero quebrar um estereótipo que fala do cuidador, que não existe. E aí, todos os alunos, a gente começa a fazer um relatório de uma situação ali na hora. Então, nenhuma aula é igual a outra. E aí, quando a gente conclui essa aula, onde a gente gera todo o relatório como se estivesse cuidando de alguém, e aí a gente gera, cada aluno tem a sua, eu pego e mostro. E aí? O cuidador não faz nada, como costumam dizer? Não faz nada? Por que a gente não faz nada? Porque a gente não demonstra o nosso trabalho. Então, vocês têm que anotar, não interessa se pediu ou não, gerem relatório para que eles vejam o que vocês fazem. Dar um remédio não é tão simples quanto parece. Eu já errei na dose. E aí eu vi o meu paciente lá meio sonolento, depois fui analisar, era para dar meio comprimido. De 30 comprimidos que eu dava ali mais ou menos, errei em 1. Olha a complicação que poderia ter tido, né? E aí fui atrás de mais informações para não acontecer esse erro, né? O meu insight da questão de incluir os cuidadores no salário paulista foi pelo seguinte, como eu tenho um contato com muitos cuidadores, acaba tendo uma rede de contato muito grande, o que acontece? A gente começa a ouvir as dores dos cuidadores, e o cuidador ele desabafa com quem? Com um colega de profissão. E eu dou abertura para qualquer cuidador, meus alunos, ex-alunos, porque os alunos são eternos alunos, tá? Eu aprendo mais com eles do que eles comigo, tenho bastante aluno que está por aí, quero agradecer também, muito obrigado por ter vindo, tá?
Isso é muito importante para vocês, para mim também. Mas o meu insight de fazer a questão de pedir a inclusão dos cuidadores é porque é o seguinte, eu vi que muitas casas de repouso contratavam os cuidadores para pagar um salário mínimo nacional. Qual que é o salário mínimo de todo o Brasil? Ah, então é esse que a gente vai pagar. E aí foi onde eu vi, quando estava os trâmites da lei, e eu falei, poxa vida, a gente precisa fazer alguma coisa. Falei com a Cris, tudo, mas era um final de semana, toda aquela correria. E aí foi onde eu refleti. Falei, peraí, eu falo tanto de protagonismo, nós precisamos tomar o nosso protagonismo. Então eu falei, eu vou tomar essa ação. Eu sei fazer, eu sei falar. E aí o que eu fiz? Peguei o e-mail de 94 deputados, escrevi um por um, fiz questão. E eu fui na veia deles. Eu falei, meu amigo, a mesma informação que eu estou mandando para você, se você não fizer, eu vou mandar para outro, porque eu vou mandar para todos. E aí é óbvio que algum vai querer fazer. Vai falar, não, o meu concorrente não, eu vou fazer primeiro. Né? Então eu pedi a inclusão dos cuidadores para que a gente partisse de um mínimo em algum local, para que a gente tivesse uma base de referência. Para que um cuidador não venha ganhar aí R$1.000 trabalhando numa casa de repouso, 1.300, eu sei que é pouco o salário mínimo de 1.550, tá? Então, eu só tenho a agradecer, gratidão de verdade, eu não tenho mais o que falar, estou ficando nervoso com vocês, tá? Apareceu o tempo esgotado ali para mim, tá bom? Pessoal, muito obrigado, agradeço pelo carinho de todos, viu? Muito obrigado.